principal que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta quarta-feira saiu no portal torcedores.com sobre os valores da venda do lateral esquerdo Matheus Pereira para o futebol português. Eu tenho que admitir para vocês que os números me surpreenderam, porque talvez seja a melhor venda do Cruzeiro nos últimos anos, caso ela se concretize. Mas eu ainda terei que esperar um pouco mais. Saiu uma informação mais confiável, como Samuel Venâncio, como Super Esporte de Minas Gerais, porque os valores que estão sendo falados pelo pessoal do torcedores.com são excelentes para o Cruzeiro. Não porque o Matheus Pereira é um jogador ruim e está sendo vendido bom. Não, ele é um jogador bom, sei que vale mais, mas se você comparar os valores das últimas vendas do Cruzeiro, vai ver que o valor do Pereira é excelente comparado aos outros. Antes de colocar aqui para vocês os valores que foram apresentados pelo pessoal do torcedores.com, eu vou pedir a ajuda de cada um. Que deixe aí o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Eu conto demais com o apoio de cada um de vocês. E olha só, vou colocar aqui para vocês. Boa Vista obteve resposta positiva do Cruzeiro para a transferência definitiva de Matheus Pereira. O lateral esquerdo ainda antes de mais nada, é um pedido do treinador Arnaldo Petti para o lugar de Amis Hamashi, que deve estar de saída do clube nos próximos dias. O pessoal do torcedores.com apurou que os clubes iniciaram as trocas de documentação na manhã desta quarta-feira, dia 29. Só lembrando a vocês que tinha dado uma parada, a gente esperava que essa negociação já tivesse um desfecho positivo, porém lá no Guarani teve uma mudança na administração. Por exemplo, Rodrigo Pastana está assumindo, tem o Mozart também entrando por lá, então por isso demorou demais para que a negociação fosse concretizada após o divulgamento. E olha só, o Boa Vista agora espera superar a parte burocrática para enfim anunciar a contratação do jogador. Matheus Pereira tem contrato até junho de 2023 com o Cruzeiro e está emprestado ao Guarani até o final da temporada. O clube paulista, inclusive, já foi comunicado de que deverá perder o lateral esquerdo na próxima janela de transferências. Ainda segundo apurou a reportagem, o Boa Vista vai investir um valor de 3 milhões de euros, cerca de 16,6 milhões de reais pela cotação atual, para ter 60% dos direitos econômicos por 4 temporadas. O Cruzeiro, por sua vez, vai manter 40% do passe para uma futura venda. Esses valores aqui devem ser o da negociação total. Não sei se é 16,6, acho um valor muito bom para ser verdade, por um jogador que disputa a segunda divisão do futebol brasileiro. Eu ainda gostaria de esperar para saber o que o Samuel Venâncio vai conseguir apurar, o que o pessoal do Super Esporte, da Rádio 98 FM, porque os valores são bons e eu estou surpreso. Cara, o Cruzeiro vendeu o Thiago, que estava sendo utilizado no time principal, por menos de 4 milhões de reais. Matheus Pereira, que está no Guarani, que não está vivendo uma boa fase do time do Guarani, por 16 milhões, é um valor que me chama um pouco a atenção e me surpreende demais. Olha só, Matheus Pereira foi um dos laterais observados pelo Central de Análise de Mercado do Boa Vista, que tem um jogador no seu radar desde 2021. A princípio, o negócio seria por empréstimo de uma temporada. No entanto, o clube mineiro acabou concordando com a negociação quando os portugueses optaram pela compra em definitiva do atleta. Recentemente, Matheus Pereira recebeu sondagem do Braga de Portugal, porém o Cruzeiro não se empolgou com a modalidade do negócio. Com certeza o Braga deve ter entendido, que o empréstimo seria melhor, já o Boa Vista se interessou em adquiri-lo em definitivo. Pereira é titular absoluto do Guarani e ainda assim é um jogador que com certeza vai ter minutagem no futebol português. Pergunto a vocês aí de casa, gostaram desta negociação, desta notícia que está sendo divulgado pelo pessoal do torcedores.com? Porque para mim é excelente, mas é tão bom que é um pouco difícil de acreditar. Acho melhor a gente esperar um pouco para dar uma análise ali mais profunda quando tiver mais informações. É uma negociação que estava travada e começou a andar novamente. Se concretizar, vai ser muito bom para os cofres do Cruzeiro. Presta atenção, família. Não sei se vocês aí de casa já perceberam, mas o Atlético Mineiro lançou a sua camisa para a temporada de 2022. Claro que muitas pessoas não perceberam, até porque a gente não está nem ligando para o Atlético Mineiro. Agora, uma coisa que a gente tem que ressaltar é a camisa de goleiro do Atlético. Renato, o que isso tem a ver com o Cruzeiro? Cara, ela simplesmente é idêntica à de goleiro do Cruzeiro. Eu fiquei impressionado com a falta de criatividade do pessoal da Adidas. Não tem condições.
Olha para você ver, vou colocar na tela para que vocês vejam as imagens da nova camisa de goleiro do Atlético, e é idêntica. Foi muito engraçado porque a torcida do Atlético ficava criticando demais, né? Ficava zoando a gente com a camisa feia, tá parecendo a coisa do Quarteto Fantástico, e realmente parecia uma camisa que eu particularmente não compro nem a pau. Se me der uma de graça, eu não uso aquela camisa laranja, é horrorosa. E aí o pessoal da Adidas, com a sua falta de criatividade enorme, acabou fazendo uma igualzinha para o Atlético. Para não falar que é 100% igual, tem a mudança dos patrocínios. A lista é branca, no outro a lista é preta. Tirando isso, é a mesma coisa. Mesma coisa. A falta de criatividade me impressiona cada vez mais e mais. Se você entrar, por exemplo, tem camisas ali com o escudo do Cruzeiro, que é vendido no site por uns 200, 300 reais. Aí tu vai ver, tem uma camisa igual, com a mesma qualidade de tecido. A única diferença é que não tem o escudo do Cruzeiro. Eu vejo ali uma enorme falta de criatividade no pessoal quando vai lançar as novas camisas. E eu vou falar para vocês, o meu sonho é que o Cruzeiro tenha a sua marca própria daqui a alguns anos. Por quê, Renato? Porque com a sua marca própria você pode dar oportunidade para a torcida fazer o design da camisa. Eu falo para vocês, não tem um ano sequer que a camisa mais bonita que você vê as fotos nas redes sociais que não seja feita por um torcedor do Cruzeiro. A do Centenário eu vi muitas camisas parecidas com essas e mais bonitas, mais detalhadas. Por exemplo, tinha uma que agora aqui, ó, era o símbolo da Itália, era belíssima. O torcedor cruzeirense sabe fazer camisa. Os designs são os melhores. Isso só seria possível no futuro se o Cruzeiro tivesse a sua própria marca. É um sonho que eu tenho e eu espero que um dia o Cruzeiro realize. Porque nós estamos vendo aí uma falta de criatividade enorme. A gente vê uma galera aí com a camisa tudo igual, só muda a cor principal. Chega a ser engraçado muitas vezes. Hoje eu sei que o Cruzeiro não tem condição de se desfazer, né, da sua fornecedora esportiva, mas quem sabe no futuro o Cruzeiro, meus amigos, tenha sua marca própria. Talvez seja cedo demais para falar, mas muitos nem sabem, o Cruzeiro volta a campo ainda esta semana. Como assim, Renato? Nós jogamos ontem, terça-feira. Sim, pois é, depois de amanhã já tem jogo do Cruzeiro. Sexta-feira, às 9h30, o Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova. E ainda não temos uma divulgação por parte do Cruzeiro das parciais, por parte dos ingressos que já foram vendidos. Acho que não teremos um público tão bom por ser um jogo muito próximo do outro. É sexta-feira, é às 9h30. Acredito que no máximo uns 35 mil torcedores devem estar presentes no Mineirão. O que ainda assim é um público bom comparado com os outros. É um jogo que com certeza é importante, assim como todos os outros, vale 3 pontos e com certeza o Cruzeiro vai entrar de cabeça quente para tirar os 3 pontos. E é como a gente sempre fala, né? Temos que pontuar sempre dentro de casa. E os 3 são realmente o que o Cruzeiro precisa. Se a gente for dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver o Vila Nova de Goiás como lanterna, o que deixa o Cruzeiro como grande favorito para o próximo jogo. Acho que temos tudo para manter essa sequência positiva. O Cruzeiro pode ter alguns retornos, por exemplo, do atacante Rafael Silva, talvez sim, talvez não, mas mesmo assim a gente espera que a gente consiga manter a regularidade dentro de casa. Por enquanto, estamos invictos e pretendemos continuar assim. Recentemente eu fiz uma análise do elenco do Cruzeiro, onde falava sobre alguns jogadores que poderiam sair da Toca da Raposa na janela de transferências do mês 7, que vai ser abrida aqui 19 dias. E quando eu fiz esta lista, surgiu 5 jogadores que poderiam sair do Cruzeiro. Uma coisa muito interessante é que um dia depois surgiu a informação do pessoal do O Tempo sobre a possibilidade de saída desses jogadores. Nesta lista estava Matheus Silva, estava o próprio Marco Antônio, que não é surpresa para ninguém, está treinando de forma separada. Nesta lista eu coloquei o volante Pedro Castro, eu coloquei o atacante Vitor Leque, que também é uma dúvida que a gente tem, e o atacante Wagninho, que já está há mais ou menos 5 ou 6 jogos sem nem sequer entrar dentro de campo. Então por isso eu colocaria estes 5 jogadores como os possíveis atletas a deixarem o Cruzeiro, a fazer uma limpa na folha salarial.
O próprio Marco Antônio tem contrato com o Cruzeiro até o final da temporada, Matheus Silva até o final de 2023, Vagninho também até o final de 2023, Pedro Castro, um jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2022, e o Vitor Leque tem um contrato mais longo, tinha negociações até mesmo com o futebol português. Parece que eu acertei em cheio na minha análise quando olhei para o elenco do Cruzeiro, porque depois, segundo o pessoal do O Tempo, foi exatamente os 5 jogadores que eu falei aqui com vocês que podem deixar o Cruzeiro por falta de minutagem, por não ser mais utilizado pelo nosso treinador. E sinceramente, nenhum destes 5, ou melhor, nenhum destes 4 vão fazer diferença. Até porque Vitor Leque está voltando a ser utilizado pelo nosso treinador e pode ganhar espaço no Cruzeiro. Eu ainda daria oportunidade para o Vitor Leque. Os outros 4, na minha opinião, podem sair, que não vai fazer falta alguma no restante da temporada.